beleza aí? E aí, pessoal, boa noite. Estão me escutando? Sim, Beleza, agora sim, né? Eu estava tentando falar com vocês e o microfone desligado. Bom, vamos lá então, né? Boa noite a todos. Vai continuar aí falando de algumas estruturas aí em linguagem C, bom, e vamos colocar um dispositivo aí, né, para a gente medir distância, né? Beleza. Bom, então a gente vai falar ainda de algumas estruturas que a gente não tinha falado, né? A primeira estrutura é o while, né? O while em português é alguma coisa como enquanto, né? Então é uma estrutura de loop, né? Que ela vai se repetir de forma contínua, né? Ele vai fazer um teste, né? E depois desse teste, se ele for verdade, né? Então ela vai ainda continuar a repetir essa expressão, né? Aí até que ela se torne falso, né? Então quando ela se tornar falso, aí é que o nosso loop vai parar, né? Então alguma coisa tipo, enquanto, sei lá, uma condição, né? A for maior que 10 ou A for menor que 10, você vai realizar o que está dentro do loop, né? Então, obviamente que é, eu vou ter uma variável aí, né, que ela vai ser testada aí continuamente. Se eu falar, por exemplo, vamos supor, eu quero fazer um loop aí, um loop infinito, né? Então você já pode colocar essa variável igual a verdadeira e não alterá-la dentro do loop, né? Então, se eu deixar essa variável assim, tipo while, aí abrir o parênteses e dentro da minha condição colocar um, ou seja, ela é sempre verdadeira, não há o que altere aquilo ali, né? Então, while 1, ele vai ser sempre verdadeiro. Então, aquele loop vai ficar um loop infinito, né? Agora, se eu colocar while, por exemplo, a variável a igual a maior que 10, né? Enquanto ela for maior que 10 e for verdadeira, ela vai ser realizada. Quando ficar falso, ele vai sair, né? Então, eu tenho que, dentro do loop, de alguma forma, incrementar essa variável, modificar essa variável, testar, ler essa variável, de forma que a gente consiga, né, fazer com que ele saia desse loop aí, né? Então, pode ser uma condição externa, por exemplo, posso ter um sensor, né? Enquanto o sensor igual a zero, né, faça isso. Então, por exemplo, eu tenho lá um botãozinho, né? Enquanto ele não for pressionado, ou seja, enquanto ele for zero, ele vai fazer o que está dentro do loop. Eu pressionei o botão, ele sai fora do loop. Então, basicamente, é o que ele faz, né? Então, essa aqui, né, é o processo dele, tá? Então, a sintaxe é o while, né? Então, como eu falei lá em português, alguma coisa como enquanto, aí uma condição, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar o código que está aqui dentro aí, ó, né, repetidamente, né? Então, aqui dentro desse código você tem que ter alguma coisa, né, para que o meu loop não se torne infinito, você tem que ter alguma coisa para mudar aquela condição, né? Seja um teste de variável externa, seja uma colocação aí, um incremento, né? Alguma coisa desse gênero aí, tá bom? É, obviamente essa expressão, né, essa condição aí é uma expressão booleana que ela só tem duas opções, né? Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, o loop continua. Se ela for falsa, né, ele sai fora. Então, aqui a gente tem né, que seria o fluxograma dessa condição desse while aí, né? Então eu tenho aí a pergunta, poxa,
aqui é uma pergunta, né? A é maior que 10 ou A é menor que 10, A é igual a zero, alguma coisa desse gênero. Se for sim, você vai lá executar todo o bloco de comandos, né? Todo o bloco de comandos que está dentro do conjunto while, né? Dentro do conjunto while. E se ela não for, né? Se essa condição não for verdadeira, você vai fazer, você vai saltar aí, né? Para fora do loop, né? Então o exemplo é esse aqui, ó. Eu vou definir uma variável var, eu vou inicializar ela com zero e já vou meter o while aqui, né? While, ou seja, enquanto var for menor que 200, eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu vou repetir essa coisa, obviamente, 200 vezes, né? Eu vou fazer essa coisa 200 vezes. Isso se eu não tiver nada aqui mexendo com essa variável var, né? Então, e aí no final eu tenho lá um var mais, ou seja, eu incremento o var. A última coisa que eu faço dentro desse loop aí é incrementar o var. Então vai de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3 e assim vai, né? Ele vai sendo incrementado aí aos pouquinhos, né? De 1 em 1. Pode incrementar 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, do seu gosto aí, né? Como você quiser aí, né? Se for dessa forma, de 1 em 1, eu vou repetir, né, o que está dentro aí da chave do while aí 200 vezes, tá bom? Então essa é a ideia aí do truque. Ah, professor, mas eu poderia fazer isso aí com for next, né? Uma estrutura for que a gente já viu, né? E que é mais fácil, etc. Tal. Poderia sim, sem problema nenhum, né? Então, algumas das estruturas são intercambiáveis entre elas, né? E a gente pode estudar que melhor convier para a gente, tá? Então, dentro de uma estrutura for, uma condição igual essa aqui é tranquilo para a gente fazer também, né? Pode ser usado? Pode, né? Então, aqui a gente está. Qual que é a ideia? Estou mostrando para vocês as estruturas que existem, de forma que você possa, né, utilizá-la da forma que melhor lhe convier, né, da forma que melhor lhe ver, né? Então, beleza. É, muito semelhante a essa é a estrutura do while, né? Do é alguma coisa faça, né? E aí lá no final eu tenho o teste enquanto, né? Então o que acontece? Ele tem duas partes aí. Eu tenho um loop, né? Então esse loop é da mesma forma que o do while, é muito parecido com o while, né? E ele vai, né? Praticamente são iguais, né? O que diferencia um loop while de um loop do while, né? É a hora em que eu vou testar essa condição. Então, no while, a condição vem aqui, ó, logo no começo. O while, enquanto a condição, né, for executada, faz isso aqui. No do, o que acontece? Eu vou testar lá no final do loop. Então, esse loop aí vai ser executado pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez ele vai entrar e executar. Né? Então, o do é faça. Aí você vai fazer aquilo. Aí você vai, lá no final, é que você vai testar, né? Vai perguntar, olha, enquanto houver isso, né? A gente vai executar. Então, é bem parecido, né? Ele começa a síntese dele com o do, abre as chaves e o bloco de comandos, né? Quando você fecha aqui o bloco de comandos, né? Você já while condição, enquanto a condição estiver existindo. Então, ele passa aqui, faz pelo menos uma vez ele executa esse bloco de comandos aí, né? Pelo menos uma vez. E só ao final é que é testada a condição. A condição só é testada no final.
E, obviamente, da mesma forma, né, toda condição ela só dá dois valores de resposta, verdadeiro ou falso, né, true ou false. E um exemplo aí, né? Então a gente vai lá, ó, coloca o valor da variável x, vou definir ela como inteira e vou definir ela igual a zero. Eu começo do atrasinho de 50 milissegundos, né? Normalmente sensor, etc. Aqui está comentando, está esperando os sensores estabilizarem, né? Aí X vai fazer o que? Read sensors, né? Ele vai ler esses sensores aí, né? E enquanto X menor que 100. Então ele vai ler aí o valor do sensor, vai atribuir a variável X e enquanto esse valor for menor que 100, você vai, né, realizando aí essa leitura aí, né? Você vai realizando essa leitura. E o que ocorre aí, né? Um teste só foi feito ao final, né? Então essa é a colocação. O teste foi feito ao final. Então, basicamente, né, qual que é a diferença das estruturas, né? A estrutura while, né? A estrutura while, ó, eu tenho meu programa, né? O meu programa chega aqui e a primeira colocação, a primeira coisa é fazer a pergunta, né? Fazer a pergunta. Se a resposta da pergunta for verdadeira, ele vai executar aí as diretivas que estão dentro do while, né? Tudo que estiver dentro do while, ele vai executar. E executou todas as diretivas, ele vai voltar novamente a questionar a expressão lógica inicial, né? Até que ela seja falsa, né? Quando ela for falsa, o programa prossegue. No do while, o que acontece? Ele já entra, né? O programa vem por aqui, ó. Ele já entra e executa o conjunto de diretivas, né? Executa o conjunto de diretivas. Ao final desse conjunto de diretivas, ao final desse conjunto de comandos, aí ele vai questionar, né, a nossa expressão lógica, se é falsa ou verdadeira. Se ela for verdadeira, ela volta a executar a diretiva novamente. Volta a executar a diretiva novamente. Até que, né, ela seja falsa. Quando ela for falsa, o programa continua, né? Então, existe aí bem a diferença, né, bem visualizada aí nessas estruturas de fluxograma, onde você vê bem aonde é questionada a expressão. No while, a expressão lógica é colocada bem no começo. E no do while, né, essa expressão ela é colocada, enfim, esse é aquele circuitinho, né, em que conforme a iluminação da LDR, né, conforme a iluminação da LDR, o nosso LED aqui acendia e apagava, né? Então esse aqui é o nosso esqueminha aqui, tá? Nós usávamos aqui uma condição if, né, para poder acender e apagar o LED, né? Para poder acender e apagar o LED. Qual que é a ideia aí, né? A ideia é que você desenvolva um código aqui, né? Que, por exemplo, quando tiver escuro, acenda o LED, tá bom? Quando tiver escuro, acenda o LED. Só que vai utilizar ou uma estrutura while ou uma estrutura do while, tá bom? Então essa é a ideia aí. Volta lá nos nossos, né, no que a gente já trabalhou com vocês, tá bom? Volta no que a gente já trabalhou com vocês e faça o programa, né? Então aí o programa aqui de você vai ser de tal forma que a gente vai ligar e desligar o LED conforme o valor do lido no LDR, tá bom? Só que esse valor aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero que você utilize aí essas estruturas que a gente viu aqui na aula de hoje, tá bom? A gente viu aqui o while e o do while, tá bom?
15 minutinhos para vocês, ok? Tá? Eu acho que esse cara aqui, deixa eu ver se eu... Send to... Não sei se eu consigo... Bom, mas aqui também é tranquilinho aqui o programa, tá bom? Dá 15 minutinhos aí para vocês, será que dá?